à esquerda. Pá. Bandeira. Up. Assistiremos neste momento à incorporação da guarda-bandeira à guarda de honra. Marcar. Pá. Vem. Frei. Direção à esquerda. Pá. Bandeira. Up. Chegou ao local da formatura o senhor governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, paranico da turma Invictus, que presidirá essa cerimônia militar e receberá as honras militares. O governador é recebido pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel Benene Edgar Estevão da Silva, e pelo comandante da Guarda de Honra, Capitão PM Vitor Costa Leite.
governador, Capitão Vitor, comandante da Guarda de Honra. Anuncio a tropa formada, pronta para darmos início à revista. Autorizado. Anunciamos também a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Henrique Caldeira Brande, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Senhor Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Juiz-Coronel James Ferreira Santos. Senhor Deputado Estadual Jean Freire. Senhor Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel PM Erlon Dias do Nascimento Botelho. Senhor Coronel PM Márcio Flávio de Moura Linhares, comandante da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Senhor Tenente Coronel Aviador Rodrigo Fonseca da Silva Rosa, representando o comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. Senhor Comandante da Academia de Bombeiros Militar, Tenente Coronel VM Lucionei Rômulo da Costa. Senhoras e senhores, assistiremos à entrada dos formandos do curso de formação de oficiais 2019, turma Invictus, é composta por 55 cadetes.
sob os acordes da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e com regência do maestro segundo tenente BM Samuel Rogério Alves Antunes, convidamos os presentes a cantar o hino nacional, de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. O espadim Dom Pedro II é constituído pela união harmônica do aço, do ouro e do marfim, e traz em sua lâmina a inscrição em latim Aliena Vita et Bona Salvari, que significa vidas alheias e riqueza salvar, lema dos bombeiros militares. A arma é recebida no primeiro ano de curso e devolvida no dia em que o cadete é declarado aspirante oficial. Sob o comando do segundo tenente PM Carlos Márcio Ferreira Neto, chefe de curso do CFO3 Turma Bravo, os formandos devolverão o espadim Dom Pedro II, símbolo da autoridade, da honra e da dignidade do cadete bombeiro militar.
comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor governador do estado, Romeu Zema, em nome de quem cumprimento todas as autoridades civis. Excelentíssimo senhor general Pouzinho, em nome de quem cumprimento todas as autoridades militares. Senhoras e senhores familiares. Abre aspas. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor de meu destino, eu sou o comandante de minha alma. Fecha aspas, William Henley. Senhoras e senhores, bom dia. Aos formandos desta data, os versos lidos soam bastante familiares. Aos convidados, contudo, cumpre-nos contextualizar. Trata-se da última estrofe do poema Invictus, que inspirou Nelson Mandela durante os difíceis anos passados na prisão. Invictus é também o nome do filme baseado em fatos reais da recente história da África do Sul, quando Mandela assumiu a presidência. Pela força das mensagens passadas, tanto no poema quanto no filme, os formandos escolheram esta palavra para nomear a turma. A arte tem o poder de inspirar e fazer sonhar, e por isso os parabenizo pela feliz escolha. Contudo, é preciso esforço e foco para transformar o sonho em realidade. Ser bombeiro militar requer técnica, disciplina e dedicação. Requisitos cirurgicamente trabalhados durante os 3 longos e proveitosos anos vividos entre os muros desta academia, pelos profissionais acuradamente escolhidos para compor o corpo docente e administrativo dessa escola. Pelo brilhante trabalho realizado, declino meus sinceros agradecimentos nas pessoas do Coronel William da Silva Rosa, ex-comandante da Academia de Bombeiro Militar, sucedido pelo Tenente-Coronel Lucionei Rômulo da Costa, aos chefes de cursos, instrutores, coordenadores, administração e todos os envolvidos na formação dos aspirantes 2019. Agradeço a presença do Tenente-Coronel Alexander Loureiro de Souza, neste ato representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, estimado amigo, a quem solicito levar nosso fraternal abraço e a mensagem de que o CBM-MG continua à disposição da co-irmã Capixaba para firmar novas parcerias que a ambos enriquece por meio do intercâmbio de nossos oficiais e por meio da troca de experiências. Ao excelentíssimo governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, nosso comandante em chefe, e neste ato paraninfo da turma Invictus, externo o mais sincero agradecimento. Primeiro, por ter aceitado com a costumeira empatia o convite para paraninfar nossos aspirantes, fato que muito nos honra e aquilata expressivamente esta já tão importante solenidade. Mas nosso agradecimento se deve principalmente pelo absoluto apoio que o CBM-MG vem recebendo do governo do estado desde o início de vossa gestão. Tanto nos préstimos diretos relativos às ações operacionais, como nas emblemáticas ocorrências de Brumadinho, Moçambique e Amazônia, quanto no respaldo diligente das mais caras demandas de nossa corporação, como a reforma administrativa, questões de efetivo, questões salariais, o Instituto de Previdência do Servidor Militar e manutenção dos direitos da família bombeiro militar. Encontramos no governo de Minas Gerais e em sua admirável equipe de secretários um canal sempre aberto para o diálogo e o afinco de chegar à melhor resolução dos problemas. Sabemos e presenciamos as dificuldades enfrentadas diariamente pelo senhor e sua equipe, e por isso sinto-me apto a dizer que a turma Invictus desfruta da tranquilidade de ter um paraninfo, o qual tem
o qual podem ter como exemplo de retidão, disciplina, dedicação e superação. Caros formandos, futuros comandantes de uma das instituições mais respeitadas do país, os senhores iniciam agora uma nova e irreversível jornada. É hora de agradecer aos familiares e amigos, a todos que estiveram dando suporte para que pudessem chegar a este dia. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E peço permissão para dizer que também o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo os agradece e parabeniza pela conquista, que não é só dos formandos, mas principalmente dos pais, cônjuges, filhos e amigos presentes ou não nesta cerimônia. A vitória também é de vocês. Os ensinamentos adquiridos nesta academia serão apenas mais uma das inúmeras ferramentas as quais nossos aspirantes deverão dispor ao longo de sua vida profissional. A elas se juntarão experiências, capacidade de decidir, aprimoramentos técnicos, autogestão e maturidade. Os senhores perceberão que valores como integridade, superação, solidariedade e boa conduta não serão uma questão de escolha, são um imperativo da profissão que abraçaram. É essa peculiaridade que faz do profissional bombeiro militar personagem das mais belas histórias e amigo dileto dos destinatários de nossas ações. Cidadãos desconhecidos que enxergam através dessa farda não apenas um profissional, mas alguém a quem poderão recorrer em momentos de tragédias, dores e dificuldades. É para isso que existimos, para ajudar o próximo, minimizar riscos e salvar vidas. Nossa profissão é, sem dúvida, um sacerdócio, mas é também uma dádiva. Estejam, portanto, cientes da beleza e da responsabilidade da missão a cumprir. Não permitam que a senda estreita os faça declinar. Sejam donos e senhores de vossos destinos. Sejam invictos. Avante, bombeiros! Salvar! Salvar! Ata de resultado final de curso. O Tenente-Coronel BM Lucionei Rômulo da Costa, comandante da Academia de Bombeiros Militar, no uso de suas atribuições, homologa e divulga o resultado final de curso de formação de oficiais 2019. Primeiro lugar, Cadete BM Henrique Diniz Melo. Segundo lugar, Cadete BM Matheus Henrique Cupertino Malheiros. Terceiro lugar, Cadete BM Ricardo Torresani de Oliveira. Segue relação. Ato de promoção de praças especiais por necessidade de serviço. O Coronel BM, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso das atribuições regulamentares conferidas pelo artigo 207 caput, parágrafo 2º da Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, em concomitância com o artigo 23 do Decreto 46.298, de 19 de agosto de 2013, e considerando o disposto no artigo 9º, inciso 2º da citada lei, referente aos postos e graduações das instituições militares estaduais, bem como o fato dos cadetes do último ano do CFO-BM terem completado a etapa letiva com aproveitamento, não havendo registro de impedimentos para promoção, promove a graduação de aspirante oficial BM a partir de 22 de novembro de 2019 os seguintes militares: aspirante BM Henrique Diniz Melo, aspirante BM Matheus Henrique Cupertino Malheiros, aspirante BM Ricardo Torresani de Oliveira. Segue relação. Está assinado Edgar Estevam da Silva, Coronel BM, Comandante-Geral. Senhoras e senhores, é chegado o momento mais sublime desta solenidade, o coroamento do êxito alcançado pelos aspirantes 2019, que será compartilhado com seus familiares e amigos.
Convidamos as madrinhas e padrinhos para fazer a entrega das espadas, símbolo do oficialato, e a posição das platinas de aspirante oficial em seus afilhados. Convidamos as madrinhas e padrinhos a retornarem aos seus lugares. A dedicação, o esforço e a superação, somados à capacidade humana de romper os desafios, forjam a eterna caminhada em busca do saber. Convidamos para se postar em local de destaque o aspirante BM Henrique Diniz Melo, primeiro colocado do curso de formação de oficiais 2019. Convidamos para fazer a entrega da premiação o governador do estado de Minas Gerais, paraninfo da turma, acompanhado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Leitura do currículo do paraninfo. Romeu Zema é natural de Araxá, cidade do Triângulo Mineiro. 54 anos, é pai de 2 filhos. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, iniciou sua trajetória profissional bem cedo, aos 11 anos, seguindo os passos do pai. Foi cobrador, frentista, balconista, estoquista, caixa, comprador, vendedor, analista de marketing, analista comercial e gerente. Em 1991, assumiu o controle das lojas Zema e foi responsável pelo salto que levou a rede varejista de apenas 4 unidades em Minas Gerais para 430 lojas nos estados de Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. Apaixonado por gestão e desenvolvimento de pessoas, incentivou práticas que refletem na presença do Grupo Zema no ranking das melhores empresas para se trabalhar há 15 anos, de acordo com pesquisas do Instituto Replace the World. Romeu Zema ainda é membro do Conselho do Grupo Zema, composto por empresas que operam em 5 ramos: varejo de eletrodomésticos e móveis, distribuição de combustível, concessionárias de veículos, serviços financeiros e autopeças. O grupo emprega 5.000 trabalhadores diretos e conta com aproximadamente 1.500 indiretos. O Grupo Zema é a maior rede a atender prioritariamente as cidades do interior do Brasil com até 50.000 habitantes. Em 2018, Romeu Zema decidiu enfrentar um novo desafio: candidatar-se ao governo de Minas Gerais
por acreditar que, com a experiência de gestor na iniciativa privada, teria muito a contribuir na administração pública. De candidato praticamente desconhecido, Zema foi eleito com 72% dos votos dos mineiros. Ao assumir o cargo de governador, Zema deparou-se com uma situação ainda pior do que a esperada no quesito contas públicas, despesas herdadas da administração anterior e não pagas, na ordem de 34,5 bilhões e um orçamento deficitário de 15,1 bilhões para 2019. Com determinação e empenho, Romeu Zema vem enfrentando o caos financeiro do Estado, tomando medidas austeras e inovadoras para recolocar Minas Gerais nos trilhos, como a criação do COSUD, Consórcio de Integração Sul e Sudeste, onde os 7 estados das 2 regiões debatem pautas conjuntas entre as federações que hoje somam o maior produto interno do país, PIB. O governo de Minas já firmou 6,2 bilhões em protocolos de intenção, que são o primeiro passo para ampliação ou instalação de investimentos em empresas no estado. De janeiro a setembro de 2019, foram criados, segundo o CAGED, 111.469 empregos em Minas. Indicador de crescimento econômico, o número de abertura de empresas no território mineiro também vem aumentando. Segundo a Junta Comercial de Minas Gerais, JUSEMI, apenas em setembro foram abertas 4.986 empresas, o que representa um aumento de 33,6% na comparação com o igual mês de 2018. O governador assinou um acordo histórico com a Associação Mineira de Municípios para pagar 7 bilhões devidos aos municípios que foram deixados principalmente pela gestão passada. Ele ainda aprovou, já nos primeiros meses de governo, a reforma administrativa, que, entre outras ações, reduziu de 21 para 12 o número de secretarias. Na segurança pública, os resultados já são bastante significativos. De janeiro a setembro deste ano, por exemplo, houve a diminuição do número de roubos em quase 30% se comparado ao mesmo período de 2018. Apesar das dificuldades financeiras, o governador busca valorizar as forças de segurança pública, com nomeações de escrivães e formação de delegados na Polícia Civil, além de entrega de viaturas. A redução de despesas também é um dos focos do Romeu Zema. Um exemplo é a economia de 23,8 milhões já alcançadas com o redimensionamento da frota de veículos do governo de Minas. Foram reduzidos os gastos com combustível, manutenção e locação, dentre outros, e devolução e venda de mais de 2.000 veículos oficiais. Já na área da educação, foram lançados programas com o objetivo de reduzir a evasão escolar e também visando a reforma de escolas em todo o território. Em outubro, o governador apresentou o programa Todos por Minas, mais uma série de ações voltadas a resgatar o Estado da grave situação financeira. O objetivo é permitir que Minas possa aderir ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal, fazendo com que o Estado volte a prestar os serviços de melhor qualidade, honre dívidas com fornecedores e retome o pagamento em dia do funcionalismo. Convidamos o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, saúdo todas as autoridades aqui presentes. Para mim é um grande prazer ser o paraninfo dessa turma 2019. Dou os meus parabéns a todos os 55 formandos pelo que alcançaram. Muitos, com toda certeza, desejariam estar no lugar de vocês. E saúdo também o nome escolhido, Invictus. Como foi dito aqui pelo Coronel Estevão, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de assistir, que assistam o filme, onde nós não só vamos visualizar uma história de superação, mas também de conciliação entre raças. Um filme extremamente bonito que deveria, no meu entender, ser obrigatório em todo o curso de gestão, de formação em humanas, pelo que ele expressa. E para mim é uma honra muito grande estar sendo governador de Minas nesse momento de transformação do nosso estado, do nosso país. Minas
está alinhada com o governo federal. Vejo com ótimos olhos a participação de militares em vários ministérios do governo federal, e essa disciplina, esse patriotismo são essenciais para nós termos um país melhor. Nos últimos anos, infelizmente, o que nós assistimos foi quase que o contrário disso. Grupos interessados em estar à frente do poder por interesses próprios e não por estarem fazendo algo para o povo. E nós temos de lembrar, o Estado, o governo existe para servir o povo e não para privilegiar determinados grupos do setor público ou privado. Vejo que o Brasil está avançando e, com toda certeza, da mesma forma que há 25 anos atrás nós extinguimos aquela inflação que os mais velhos lembram muito bem, eu inclusive, onde os preços subiam quase que diariamente. Hoje nós sabemos que isso pertence aos livros de história. E temos também de colocarmos nos livros de história corrupção, Estado que gasta mais do que arrecada, que não paga em dia, que não presta bons serviços. E é para isso que o meu governo tem agido, no sentido de melhorarmos. E conto com o apoio aqui dos 55 formandos que terão ainda uma longa carreira pela frente. Muito sucesso, parabéns a vocês e a todos os familiares. Muito obrigado. Convidamos o paraninfo dos formandos a se postar em local de destaque. Os formandos do curso de formação de oficiais são norteados por valores e atitudes que visam o cumprimento do dever e principalmente da cidadania, respeitando os interesses da sociedade e vislumbrando a todo instante um futuro seguro e livre. A escolha do paraninfo comprova as aspirações institucionais desses formandos, que visualizam na pessoa do governador do estado de Minas Gerais um exemplo de liderança e comprometimento com o cidadão mineiro. Para eternizar este momento, convidamos o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, acompanhado do comandante da Academia de Bombeiros Militar e do representante da Comissão de Formatura da Turma Invictus, aspirante DM Bernardo Amorim Santos, para passarem às mãos do paraninfo uma homenagem do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A canção do bombeiro tornou-se um dos maiores símbolos de nossa corporação. Sob a regência do maestro segundo-tenente PM Marcos Eustáquio da Silva e acordes da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar, convidamos a todos para entoarmos a referida canção, que retrata o espírito cívico e altaneiro dos valorosos soldados do fogo.
Neste momento, a bandeira nacional, conduzida pelo 2º Tenente BM Marcelo Teixeira Santos, posiciona-se em local de destaque. Criada pela Resolução 62, de 26 de setembro de 2007, a Medalha do Mérito Judiciário Militar destina-se a agraciar o juiz de direito do juízo militar, as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços à Justiça Militar Estadual ou à sociedade, bem como o aspirante oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, que melhor se destacaram na média das disciplinas jurídicas do curso de formação de oficiais. Convidamos para se postar em local de destaque o aspirante BM Paulo Henrique Dornelles, militar que alcançou as melhores notas nas disciplinas jurídicas no curso de formação de oficiais. Convidamos o excelentíssimo senhor Juiz Coronel PM James Ferreira Santos, presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, acompanhado do Tenente Coronel PM Lucionei Rômulo da Costa, para procederem o agraciamento.
comandante e o agraciado prestam continência ao pavilhão nacional. Agraciado, em continência à bandeira, apresentar, vamos! Agraciado, ombro, ombro! Solicitamos à autoridade e ao agraciado a retornarem a seus lugares. Criada pelo Decreto 43.194, de 14 de fevereiro de 2003, a Medalha de Mérito Intelectual destina-se a graduar o militar que obtiver o primeiro lugar em cursos profissionais realizados no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. É o símbolo do maior reconhecimento à performance estudantil dos discentes de nossa corporação centenária. Convidamos para se postar em local de destaque o aspirante BM Henrique Diniz Melo, primeiro colocado no curso de formação de oficiais 2019. Convidamos para proceder ao agraciamento com a Medalha de Mérito Intelectual o Tenente Coronel BM Lucionei Rômulo da Costa, comandante da Academia de Bombeiros Militar. O comandante e o agraciado prestam continência ao pavilhão nacional. Agraciado, em continência à bandeira, apresentar, vamos! Ombro, vamos! A autoridade e o agraciado retornam aos seus lugares de origem. Sob o comando do 2º Tenente BM Anderson Teodoro de Mendonça, chefe de curso da turma Invictus Alpha, os novos aspirantes formarão a Cruz de Malta para prestarem o compromisso regulamentar ao pavilhão nacional. Aspirante, para a tomada do dispositivo, ordinário. Vá! A Cruz de Malta é o símbolo da Ordem de Malta, uma organização de cavaleiros templários que prestavam socorro aos feridos de guerra. Aspirante, para o compromisso, apresentar... Arma! Pela honra, por Deus, pela pátria, ao ser declarado aspirante oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, assumo o compromisso de executar as atribuições que me competem na preservação da ordem pública, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos
Neste momento, os novos aspirantes desfilam em continência ao pavilhão nacional. Aspirante, para o desfile em continência à bandeira. Ordinário! Marcha! A bandeira nacional reintegra a guarda de honra. Neste momento, os novos aspirantes e a guarda de honra desfilam em continência ao governador do estado de Minas Gerais. Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A guarda de honra, comandada pelo capitão William Vitor Costa Leite, é composta por oficiais da academia, discentes do curso de habilitação de oficiais e discentes do curso de formação de oficiais. Bombeiros, constante prontidão, orgulho e valentia inerente à profissão. Minas, Brasil! Raça, guerreiros, valentes a lutar. Minas, Brasil! Guerreiros, morremos na bandeira, vivemos, lutamos, esperança derradeira. Bombeiros de Minas, Brasil! À frente dos novos aspirantes, encontra-se o chefe de curso da Corpo de Aspirantes 2019, turma alta, segundo tenente PM, Wanderson Teodoro de Mendonça.
sem receio. Aspirante, para a tomada do dispositivo. Ordinário. Vá! Os novos aspirantes formam neste momento a estrela de 5 pontas, símbolo do aspirantado. Aspirante, ides comandar. Tu me invicto. Hora de forma. Muito tempo! Com honra, lidera, sem medo de avançar. Coragem, cadência, bombeiro militar, invictus, guiar! Encerrando essa solenidade, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais agradece a presença de todos, desejando sucesso aos formandos. Tenham um excelente dia. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas.